aspecto importante dos esforços da Igreja na história da família está no suporte do Family Search, trabalho executado por missionários de suporte diária. Nesta sessão, explicaremos o que é o suporte do Family Search e veremos uma síntese do tipo de serviço que os missionários de suporte prestam, assim como a maneira como eles devem servir. Depois de ser chamado como missionário de suporte diária, ele receberá um treinamento detalhado sobre suas responsabilidades e os recursos e ferramentas que usará para ajudar os membros da igreja e outros usuários. Um missionário de suporte diária é um missionário de serviço da igreja que serve em tempo parcial e presta suporte aos consultores e líderes de história da família, que por sua vez ajudam os membros e outros usuários que desejam fazer sua história da família. Os missionários de suporte diária dão suporte. Isto significa que ajudam aos consultores e líderes que estão usando o programa de computador e as páginas da web da igreja, os quais fazem parte do Family Search. Adicionalmente, o suporte do Family Search inclui processos e recursos nos computadores. Estes processos e recursos são utilizados pelos missionários em todo o mundo. Isto quer dizer que todos os missionários de suporte diária, sem importar em que lugar servem, dão suporte de maneira consistente e precisa. Quando for necessário, não importando onde vivem, os missionários também recebem assistência de outras pessoas que servem no suporte do Family Search. Os missionários de suporte diária prestam assistência aos consultores e líderes, os quais ajudam os membros de maneira que possam identificar seus antepassados, uni-los em família e preparar os nomes de seus familiares para as ordenanças do templo. Ao dizer que os missionários de suporte diária dão suporte, queremos dizer que respondem perguntas e ensinam os usuários como encontrar respostas às suas dúvidas por si mesmos. Os consultores e líderes podem fazer suas perguntas pessoalmente ao visitar um centro de história da família ou através do correio eletrônico ou de ligações telefônicas. Os missionários de suporte diária podem servir em suas casas desde que tenham acesso à internet para poder usar os recursos de história da família da igreja, ou ainda podem trabalhar nos centros de história da família ou no escritório de suporte se houver disponibilidade. Uma das melhores ferramentas que a igreja disponibiliza aos missionários é uma base de conhecimentos online com respostas às perguntas de história da família. Com o tempo, haverá mais e mais respostas disponíveis em vários idiomas. A igreja também proporciona um programa de computador e telefonia por internet que permite aos missionários receber e responder perguntas dos usuários, sendo que os usuários utilizam uma variedade de páginas da web e programas de computador que fazem parte do Family Search. Pode ocorrer que tenham várias perguntas ou dificuldades. Quando os membros não sabem o que fazer, podem pedir ajuda ao consultor de história da família de sua ala ou de seu ramo. Quando os consultores não sabem o que fazer, podem pedir ajuda a um missionário de suporte diária. Os missionários de suporte diária recebem perguntas sobre vários temas e produtos relativos à história da família. Por exemplo, algumas vezes os usuários necessitam ajuda para realizar certas tarefas ou funções usando os produtos de computador de história da família. Em outras, os usuários podem ter problemas com os programas de computador. Os missionários também respondem perguntas sobre o programa Family Search Indexing e sobre os projetos de extração específicos. Os missionários que recebem perguntas sobre os centros de história da família podem ajudar. Os líderes do sacerdócio que tenham perguntas sobre as normas administrativas dos centros de história da família, por exemplo, como solicitar ou transferir um CHF. Os diretores dos centros de história da família ou consultores que tenham perguntas sobre as normas e os procedimentos de ação dos centros de história da família, tais como as finanças. Os membros da igreja ou outros usuários que tenham perguntas gerais sobre os centros de história da família, como, por exemplo, onde podem encontrar um centro perto deles. A missão dos missionários de suporte diária é a de seguir o Espírito para dar ajuda amigável, precisa e oportuna, que permita aos membros identificar os seus antepassados, uni-los em família e terem certeza que se efetuem as ordenanças do templo por eles. É uma norma de seu serviço ser amigável, preciso e oportuno. Suporte amigável significa que você estabelece e mantém um tom amigável quando falar ou quando escrever ao usuário. Deve demonstrar interesse pela pessoa a qual está ajudando. Isto se consegue ao escutar com atenção
e ao esforçar-se para tratar de entender as preocupações, ideias e necessidades da pessoa. A fim de dar suporte preciso, você deve recorrer à oração antes e durante o seu serviço. Sempre busque seguir o Espírito para ser guiado em seus esforços. Suporte preciso significa também que você segue o processo de perguntar, encontrar e ensinar. Explicarei este processo mais adiante nesta sessão. Suporte oportuno significa que você procura responder as perguntas da maneira mais correta e mais rápida possível. Ao falar com o usuário por telefone ou pessoalmente, não tem que afastar-se do assunto e deve manter o controle da conversação. Quando responder a um correio eletrônico, seja conciso e claro em suas respostas. Trate de dar a resposta correta na primeira vez que escutar a pergunta do usuário, de maneira que a pessoa não necessite fazer a pergunta novamente. Existe um processo de 3 passos que você sempre deve usar ao servir os usuários. O primeiro passo é perguntar. Faça perguntas ao usuário que permitam esclarecer o problema real. Pode ocorrer que os usuários não sejam sempre claros ao explicar o que necessitam. Ao fazer perguntas esclarecedoras, será capaz de compreender o que o usuário quer dizer e como você pode ajudar melhor. Algumas vezes, para entender melhor o problema de um usuário ou para poder ajudar a resolvê-lo, necessitará ver o que ele está olhando em seu computador. Você poderá ver o conteúdo da tela do usuário usando programas de computador disponíveis para os missionários. O segundo passo é encontrar. Encontre a resposta à pergunta do membro utilizando a base de conhecimento ou encontre a resposta através de pessoas que possuem esse conhecimento. Outros consultores ou outros recursos disponíveis internacionalmente através do suporte do Family Search podem ajudar a responder as perguntas. O terceiro passo é ensinar. Ensine ao usuário a resposta e como encontrar futuras respostas. Sempre que for possível, deve ensinar aos usuários onde e como encontrar respostas às suas próprias perguntas. Compartilhe o que aprendeu com a equipe do suporte do Family Search. A equipe do suporte do Family Search, nos escritórios gerais da igreja, necessita de seus comentários sobre problemas e assuntos que você e os usuários enfrentam a respeito dos recursos e processos que utilizamos. O suporte de área é um trabalho espiritual que produz satisfação. Mesmo que tenha que utilizar computadores, programas e telefones, você está ajudando os usuários a superar desafios e responder perguntas, o que os permitirá continuar com seus esforços para encontrar os seus antepassados. É uma bênção prestar suporte aos usuários à medida que eles trabalham em sua história da família e ajudar os membros a preparar e levar nomes ao templo.